Já há muito tempo que não tenho anunciado o meu nome e o nome do podcast aqui na Pilha de Livros. Esta é a Pilha de Livros e o meu nome é Marco Neves e tento criar um podcast diário sobre livros. Se é dos primeiros episódios que está a ouvir, seja bem-vindo, espero que goste e que fique por aqui. A página do podcast é pilhadelivros.pt e falamos de livros e muito mais. Hoje, por acaso, vamos mesmo falar de um livro. Já ontem eu tinha dito que tinha recebido um livro em inglês, mas que já está traduzido em português. Este eu sei que está traduzido em português. O livro em inglês chama-se A History of Water, é de Edward Wilson Lee. Em português, a tradução é um pouco distante do título em inglês. Não é uma história da água, nem nada disso. É A Torre dos Segredos. E o subtítulo em português é Os Mundos Paralelos de Camões e Damião de Góis. Exato. Este é um livro escrito originalmente em inglês por um autor que, eu penso que ele é inglês. Eu confesso que não tenho a certeza se não será de outro país de língua inglesa. Edward Wilson Lee cresceu no Quênia e na Suíça e viveu no México, no Zimbábue e nos Estados Unidos e agora vive em Cambridge. Presumo que seja mais inglês que americano, mas por esta biografia é um autor do mundo anglo-saxónico, por aí, e da Suíça, pelos vistos. Não interessa, mas este é um livro, ele é um académico, escreveu um livro sobre Camões e Damião de Góis, e eu não li ainda o livro, portanto não vou estar agora aqui a fazer uma crítica ou a aconselhar ou deixar de aconselhar, mas é um livro com um tema interessante, porque é um tema interessante para nós em particular, porque é sobre dois grandes escritores portugueses, e ele tenta, pelo que eu percebi, contar a história deles como uma espécie de romance policial, mas real, não é um livro de ficção, é um livro de não-ficção, é um livro académico, mas conta a história destes dois escritores, tendo em conta a morte de Damião de Góis. Depois, os dois acabam por representar duas visões do mundo, um pouco distintas, mas mais não consigo dizer, porque ainda não li o livro. Tenho aqui, no entanto, os títulos dos outros dois livros do mesmo autor, Shakespeare in Swahililand e The Catalogue of Shipwrecked Books, um catálogo de livros naufragados, o que talvez nos indique como é que ele chegou a Camões e a Damião de Góis. São dois títulos que nos dão essa pista. Logo no início do livro, ele tem de explicar o que é que significa o til, porque ele tem muitas citações em português no livro e por isso explica aos leitores ingleses, e agora vou tentar traduzir de forma direta, o til, e depois aparece o A com til e o O com til, que se encontra em muitas palavras portuguesas, representa um N que chegou a fazer parte da palavra, mas que já não se pronuncia. Até aqui tudo bem, já foi há muito tempo que este N se deixou de pronunciar, mas é verdade. Depois tem uma descrição um pouco curiosa, porque diz o seguinte: o efeito ou melhor, o som é um pouco como se nós começássemos a pronunciar o N, mas desistíssemos e continuássemos. Tanto é assim que o nome Damião rima com, e ele põe a palavra que significa o miar em inglês, miau, que não sei se representasse muito bem Damião, mas é muito difícil para o inglês, na verdade, pronunciar o ão. Este N já não representa nenhum som, nem sequer o início do som, representa o traço da nasalidade do A e do O, neste caso, ou então do ditongo, como no caso de ão, e nasalidade é simplesmente nós, falantes de português, fechamos, digamos, a passagem do ar pelo nariz e o ar, a vogal, o ar que vem da nossa garganta, ressoa nas cavidades nasais, o que é algo muito difícil de fazer para quem não sabe. Ou seja, é um pouco como aqueles sons que nós sabemos que algumas línguas têm, os cliques, que são sons que são feitos nem sei bem dizer como, mas são feitos, por exemplo, como aquele som que nós associamos aos cavalos. Isto será um clique. Há línguas que têm estes sons integrados e que isto são uma espécie de consoante destas línguas. E é estranhíssimo para nós, porque não estamos nada habituados. Para falantes de línguas que não têm sons nasais, os sons nasais são muito estranhos, porque implicam fechar a passagem do ar pelo nariz, implica o ressoar do som dentro das cavidades nasais. Isto tudo é estranhíssimo para quem não conhece estes sons vocálicos
nasais. E pronto, eu li esta página do livro, foi a única que eu li. Comecei logo os primeiros parágrafos e agora estou só a tentar terminar um livro anterior, que depois hei de falar dele, que ainda não falei, e depois queria avançar por este livro adentro. Ele começa com a morte de Damião de Góis dentro de um arquivo, e depois vamos ver o que é que acontece. É um daqueles casos de livros de não-ficção que apetecem ler como se fossem um livro de ficção. A mim apetece-me sempre muito ler livros de não-ficção também, não só os de ficção, mas este parece que junta as duas partes. E pronto, eu agora, nos últimos tempos, não sei se têm notado, os episódios, alguns têm ficado bastante mais pequenos, outros maiores, não sei porque é que há esta irregularidade, tem a ver com aquilo que eu tenho para dizer, também não quero forçar, estar a dizer coisas a mais quando já terminei, e hoje, para dizer a verdade, é isto que eu queria dizer, queria falar deste livro que é de ler e é depois voltar aqui à pilha de livros e conversar um pouco. Eu tinha mais um tema, mas vou guardá-lo para amanhã. O tema é o TikTok, essa famosa rede social que muitas pessoas conhecem de nome, mas muitas nunca viram, outras conhecem, estarão viciadas nela. Uma rede que é associada por muitas pessoas com simplesmente pequenas danças feitas por adolescentes, mas que começa a ter uma importância um pouco diferente, e como nós conseguimos encontrar muita coisa lá, mas não vou dizer muito mais hoje. Eu queria deixar esse tema para depois, porque isto também tem que ver com livros, e tem que ver com a nossa desconfiança de alguns espaços associados aos mais jovens. Mas pronto, fica para amanhã. Por hoje fica esta, não é bem uma sugestão, fica só esta indicação que temos. Já agora, antes de terminar, eu há pouco disse qual é que era o subtítulo em português, um subtítulo muito claro. O subtítulo em inglês é Being an Account of a Murder, an Epic and Two Visions of Global History. Este Being an Account, Being é uma forma tradicional de dar títulos a livros há bastante tempo. Portanto, isto é aqui uma espécie de imitação de subtítulos antigos. Mas, no fundo, isto é um relato de um assassinato, um relato épico e ainda duas visões da história global. Estas duas visões, uma é de Camões, outra é de Damião de Góis. E ainda antes de terminar, uma notícia aqui sobre a pilha de livros. Ontem, quer dizer, sim, ontem, quarta-feira, eu às vezes, como eu estou a gravar isto no final do dia de quarta-feira, por isso às vezes baralho-me um bocadinho, mas ontem foi o dia com mais ouvintes da pilha de livros. Batemos o recorde. Não vou dizer agora qual, falaremos disso depois, mas sim, a pilha de livros está a crescer. Na altura do Natal, entre o Natal e o Ano Novo, houve menos ouvintes, é normal, mas agora estamos a voltar e estamos a ter aqui muitas pessoas a ouvir falar de livros, a comentar e a conversar. Vamos ver o que acontece durante este ano com a nossa pilha. Vamos ver se alguns... Eu gostava que alguns dos ouvintes também falassem, que mandassem algumas mensagens, mas ainda estou a ver como é que vamos fazer isso, e não sei se as pessoas estão interessadas nisso, mas vamos ver. Já tenho aqui uma participação que vem dos Emirados Árabes Unidos e vou integrá-la, entretanto, num pequeno vídeo, e talvez aqui na pilha de livros conseguir. Isto tem de ser pensado como é que vamos fazer isto, mas vamos ver o que é que 2024 nos trará. E pronto, o episódio acabou por se aproximar dos 9 minutos. Amanhã voltamos para falar do TikTok.